Olá, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Sim, o ambiente está diferente, eu estou de viagem e com um material um pouco randômico para fazer esse vídeo. No caso de hoje, eu quero falar sobre o filme Dois Papas, que estreou nesses últimos dias na Netflix. No caso, ele tem a direção do Fernando Meirelles, cineasta brasileiro, sabe, Cidade de Deus, e tem a participação tanto do Anthony Hopkins, que acho que todo mundo conhece ele, e do Jonathan Pryce, que participou de Game of Thrones e que é muito parecido com o Papa atual. Bem, a história de Dois Papas, ela narra desde a morte do João Paulo II até os dias atuais. Só que ele vai se focar tanto inicialmente na entrada do Papa subsequente, que foi o Bento XVI, e depois no Papa atual. Mas ele se foca mesmo são nos esquemas de corrupção e de pedofilia que vão ocorrer no pontífice anterior e que resultaram na queda do antigo Papa. É uma história um pouco biográfica, porque você vai contar essa história que é um fato e você vai contar o passado deles. Por serem pessoas vivas ainda hoje, daria para se ter um grande problema com a autoria. Mas aparentemente não houve nada disso. Tá tudo bem documentado. E esse filme, ele tem dois pontos principais. Dois pontos que eu falo que sustentam ele. Sabe, não é um filme que tem explosão, não tem nada disso. É tudo baseado em texto e atuação, que são os dois pontos fortes. Tanto o Hopkins quanto o pai, eles têm uma ótima atuação, sabe? Eles carregam o filme e o filme é basicamente eles. Tem só eles dois, basicamente. Aparecem outros personagens, mas é tudo eles dois interpretando. Interpretando tanto papas, em momentos diferentes, mas tipo, eles são opositores um ao outro. Cada um deles enxerga a igreja de uma maneira bem diferente. Eles têm uma concepção diferenciada do que é a igreja, do que eles procuram, do que é o sagrado. Eles são, de certa forma, inimigos em tudo em relação à igreja. Não realmente inimigos, mas acho que você entendeu o ponto. O que acaba sendo bem interessante de se assistir. Porque mesmo eles tendo uma visão totalmente diferente de tudo mesmo, é interessante porque não surge um palavrão, uma coisa assim. É tudo desenvolvido em ideias. E tudo bem, isso só seria possível tanto pelo fato de você ter dois personagens que são otimamente interpretados e também porque você tem um texto que é fenomenal, sabe? É o texto que consegue tirar tudo dos personagens e você também tem uma ótima direção que sabe trabalhar esses personagens. O texto é do McKiger, se eu não me engano. Outra coisa interessante no filme é que você poderia achar que seria um filme de elevação. Eles não sabiam o que estava acontecendo, eles são inocentes. Não, ele já tira isso de cara. Ele fala, eu sabia disso e não dei a devida importância. O que foi um erro. Mas tipo, aconteceu. O Pike, ele lembra do passado dele na Argentina e vê que como ele acabou sendo convivente com o regime que estava no momento e que causou a morte de outros dos seus amigos e seguidores, e como ele, por uma certa soberba ou por não querer morrer, ele acaba fechando os olhos. E que hoje em dia ele vê como foi errado e tenta se redimir daquilo. Também mostra, como eles são papas bem diferentes, a noção diferente deles em tudo. Como eles agem até de maneiras totalmente opostas. Barulho é fogo, não tem muito que eu possa fazer sobre isso. Tipo, você tem um que come sozinho, que ele é a representação do sagrado. Ele não se mexe com ninguém, ele não compactua. Em outra partida, você tem o Papa argentino, que ele vai lá, ele é do povo. Ele tá lá fazendo as situações do povo. Ele vai lá, vai na rua, come com as pessoas, ele se integra. Dois Papas, cara, é uma boa surpresa desse final de ano. E que, bem, eu sei que ele tá participando de algumas premiações do Globo de Ouro, então eu não acharia estranho
ele levar algumas chancezinhas no Oscar só pela parte de atuação. Que é basicamente um filme fechado em 2 personagens que ficam só batendo papo entre eles. Bem, eu sei que foi um pouco estranha essa ambientação, não sei como é que tá indo tudo aqui, mas sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, e qualquer coisa é só comentar, compartilhar. Até depois.